Bom dia! Estamos aqui novamente para dar continuidade a mais uma aula do seminário da Igreja Batista Memorial. Obrigado a cada um de você, telespectador, que nos permitiu estar nesta manhã compartilhando um pouco da palavra de Deus através do que Ele tem para nos transmitir nessa manhã. Nós estamos dando continuidade à temática Restaurando os Soldados Feridos, que foi iniciado semana passada através da explanação do pastor Lincoln. E hoje nós vamos dar continuidade a essa temática que, para os nossos irmãos aqui da igreja, tem conhecimento que é a continuação da temática que nós discutimos no nosso acampamento, restaurando os soldados feridos. E aí, para a gente iniciar essa aula de hoje, eu gostaria de chamar a atenção para essa definição de restaurando, porque eu vi alguns irmãos falando, que até confundiam, chamavam de resgatar. E aí eu trouxe essa definição. Eu fui lá pesquisar no dicionário para ver a diferença entre restaurar e resgatar, para que a gente pudesse aprofundar um pouco mais nessa temática. E eu gostaria de ler essa definição para vocês. Eu trouxe anotado aqui, eu não consegui gravar a definição não do nosso amigo Aurélio. Ele fala o seguinte, resgatar é um verbo transitivo direto, que significa, uma das definições, efetuar o pagamento de alguma coisa, uma dívida, um compromisso. Uma outra definição de resgatar, recuperar, mediante algum pagamento. Uma outra definição de resgatar, conseguir algo à custa de algum esforço, de algum sacrifício. Uma outra definição de resgatar, libertar-se, livrar-se, expiar. Essas são algumas definições de resgatar. E restaurar, o que seria? Também é um verbo transitivo direto. Uma das definições é pôr em bom estado, reparar. Uma outra, instituir novamente, restabelecer. Uma outra, essa que eu gosto muito, que é o que a gente vai frisar bem, ter novo começo, recomeçar. E uma outra definição, restituir, dar compensação. Então observe que tem uma pequena diferença, e eu gosto muito dessa, uma das últimas definições que eu li aqui, que diz ter novo começo, ou seja, recomeçar. E a ideia de restaurar um soldado ferido é justamente essa, dar um novo começo, dar uma oportunidade para que aquele cristão possa recomeçar. É isso mesmo, essa é a ideia de restaurar. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele traz uma definição bem importante da vida cristã, comparando ela com a vida de um soldado, que é a nossa temática. O texto da qual menciono para vocês está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, os versos 3 e 4, que diz assim, suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então o apóstolo Paulo, ele faz essa associação da vida cristã com a vida de um soldado. E de certa forma, se a gente for analisar, nós praticamente associamos a nossa vida com a vida de um soldado. Quando adolescente, a maioria dos sonhos dos adolescentes do sexo masculino é servir o exército, contar as anedotas que acontecem por lá, ter a oportunidade de ser um soldado. Chega, se enche assim de paixão ao mencionar isso. Quando eu completar 18 anos, eu vou me alistar. Isso na minha época de adolescente era muito comum. Todo adolescente ele queria ser soldado. Tem um filósofo grego do século I, que ele afirmou o seguinte, o nome dele é Epíteto, ele disse assim, a vida de todo homem é uma espécie
de militância. Uma militância ampla e variada. Um outro filósofo, também do século I, o nome dele é Sêneca, ele disse o seguinte: viver é ser um soldado. Então a nossa vida, ela se assemelha à vida de um soldado. E o apóstolo Paulo, ele destaca 4 princípios nesse versículo que eu citei para vocês, em relação à vida cristã e o ser soldado. O primeiro princípio que eu quero chamar a atenção de vocês, nesta manhã, que Paulo menciona no texto, é que nós precisamos ser um bom soldado. Exatamente. O texto vai dizer assim, suportem comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês nessa manhã é que nós não podemos ser qualquer soldado. Nós precisamos ser um bom soldado. E esse termo bom, nos dias de hoje, ele tem perdido o seu valor, ele tem perdido a sua essência, ele tem perdido o seu real significado. Como assim? Eu não estou entendendo, tá? Eu explico. Sua esposa faz uma comida e pergunta: e aí, meu bem, você gostou da comida? Se você responder assim: estava boa. O que ela vai pensar? Exatamente. Ela vai dizer que você não gostou, mas você disse que estava boa. Mas essa palavra boa, nos dias de hoje, ela não tem mais aquele significado que tinha antes. Você vai vender um carro, e aí o comprador, ou o candidato a comprador, ele diz assim: qual que é o estado do carro? Aí você diz assim: o carro tá bom. Daí ele já quer saber, o que precisa melhorar? O que está faltando para consertar? Porque não basta ser bom. Nos dias de hoje, nós buscamos uma excelência maior. Essa palavra bom, boa, ela tem perdido o significado. Mas Paulo nos alerta que nós precisamos ser um bom soldado. Um bom soldado é aquele que se importa com o seu próximo. Um bom soldado, ele tem que fazer tudo com excelência. Um bom soldado, ele tem que caprichar naquilo que vai fazer. Ele tem que fazer com amor aquilo que ele faz. Ele tem que se dedicar naquilo que ele faz. Mesmo porque isso favorece a nós mesmos. Quando nós fazemos aquilo que a gente se propôs a fazer, quando nós fazemos com excelência, com propriedade, isso é bom para nós. Isso alivia, melhora o nosso ego e melhora até a nossa saúde, do que fazer as coisas sem excelência, do que fazer as coisas de qualquer jeito. Eu lembro de um funcionário que trabalhava num auditório, no serviço de limpeza. Ele trabalhava ali no auditório, no serviço de limpeza. E aí ele trabalhava meio expediente, até meio-dia. Começava ali de 8 horas e encerrava o expediente dele meio-dia. Só que uma certa manhã, o chefe dele chegou para ele por volta de 11h30 e disse assim: eu queria que tu desse uma olhada no auditório, desse uma arrumada, porque a gente vai ter uma reunião lá, meio-dia, com a diretoria, e aí eu queria que tudo tivesse ok. E aí eu gostaria que você esperasse a reunião terminar para você fazer a limpeza final antes de ir embora. E aí aquele funcionário saiu de lá e já começou a xingar, Essa lazeira ruim desse chefe, 11h30, caçando no meio de marcar a reunião. E aí vai lá pro auditório. Quando ele chega lá no auditório, ele vê uma bolinha de papel no chão. E ele: não vou pegar essa bolinha não, deixa aí. Ele vê a mesa assim um pouco molhada, de um copo que deixou lá e suou e molhou um pouco a mesa. Ele diz: não vou passar esse pano aqui não. E aí ele viu algumas 3, 4 coisas que precisava melhorar, mas ele estava tão chateado, ele estava tão aborrecido com o pedido do chefe, que ele disse assim: não vou ajeitar isso aí não, eu vou ter que limpar no final de novo, deixa do jeito que está. E aí ele ficou por ali, passou assim uns 10, 15 minutos, chega um outro funcionário
e diz para ele: ei, o patrão está te chamando lá, ele quer falar contigo. É não, rapaz. Ele está te chamando lá, diz que quer falar contigo agora. E aí o cara já ficou nervoso. Será? Será se ele soube? Será se ele ouviu eu falando alguma coisa? Será? Mas meu Deus, ele vai me demitir. Eu vou perder meu emprego. E aí o cara começa a ficar nervoso, correndo o risco de ter uma arritmia, um ataque cardíaco. E aí ele fica ali: ai, meu Deus, o que eu faço agora? Eita, mas eu tenho que ir lá. Se eu não for, ele me demite. E se eu for, ele me demite. Agora eu me lasquei. Mas eu tenho que ir. E aí de repente ele vai lá falar com o chefe. Quando ele chega lá, o chefe diz assim: seu fulano, eu só queria avisar para você que a reunião que eu ia fazer agora meio-dia, a gente cancelou. Não vai ter mais a reunião não, então o senhor pode ir para casa. Aí o cara chega e fez: ai. E aí quando ele saiu da frente do patrão, ele foi lá no auditório, pegou o papel que estava no chão, jogou no lixo, passou um pano na mesa, deu aquela mecanizada, ajeitou tudo e foi para casa tranquilo. Se ele fizesse tudo com excelência desde o início, ele não ia passar esse nervosismo. Ele não ia passar esse aperreio, correndo o risco de ter um ataque cardíaco. Por quê? Porque não fez com excelência desde o início. E o conselho do apóstolo Paulo é justamente esse: que nós sejamos um bom soldado. Ou seja, façamos tudo com excelência. Mas ele não para por aí. Ele traz um segundo ensinamento nesse versículo. Ele diz que todo cristão precisa estar disposto a sofrer. Prestem bem atenção no texto que ele vai falar. Muitos cristãos confundem isso. Ele diz assim: nós precisamos estar dispostos a sofrer. A gente precisa entender que a vida nem sempre é só alegria. A gente precisa entender que nós vamos ter momentos na vida em que nós vamos ficar tristes, em que nós vamos sofrer, em que nós vamos sentir falta de alguma coisa. O apóstolo Paulo nos alerta a isso. E muitos cristãos confundem a vida do Evangelho. Muitas pessoas acham que viver no Evangelho é completa bonança. E não é assim que as coisas funcionam. Por outro lado, muitas pessoas acreditam a vida no Evangelho há sofrimento. Ah não, entrei na vida cristã, a minha vida agora é só sofrer. Também não é assim. Paulo nos alerta: o bom soldado precisa estar disposto, preparado para sofrer. Estar disposto é estar preparado, é se preparar para enfrentar as adversidades da vida, as dificuldades que a vida vai nos oferecer. Viver no Evangelho não é simplesmente ter tudo de bom. Como as pessoas costumam dizer, né? Entrei na crença agora, seus problemas se acabaram, religião tabajara. Você entra na crença e acabou todos os seus problemas. Isso não existe. Isso não existe. As dificuldades, elas vão acontecer e nós precisamos estar preparados. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele diz: suportem os meus sofrimentos, ou suportem comigo os meus sofrimentos. Então, o bom soldado, ele precisa estar disposto a sofrer. Repetindo, o bom soldado precisa ser bom, né? O soldado, ele precisa ser bom, e o soldado, ele precisa estar disposto a sofrer. Mas não para aí os ensinamentos do apóstolo Paulo nesse texto. Ele continua: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Então, o cristão, ele precisa ser focado naquilo que ele faz. O cristão, ele precisa ser focado naquilo que ele faz. Ele não pode se distrair. Ele não pode se distrair nos seus afazeres. Quando o apóstolo Paulo diz: nenhum soldado se deixa se envolver pelos negócios da vida civil, essa palavra envolver-se, no grego, ela é traduzido como empleketai.
impleketai. Não sei falar grego não, é que eu pesquisei mesmo. E ele significa prender a armadura do soldado. Ou seja, ficar bem juntinho à arma da armadura. Por quê? Para não deixar se distrair com qualquer coisa. E às vezes nós nos deixamos se distrair com muitas coisas. Às vezes com o nosso trabalho, né? Às vezes com o nosso lazer, às vezes com muitos ministérios na igreja. Isso também pode tirar o foco. E o bom soldado, o bom cristão, ele não pode perder o foco. Ele precisa estar focado naquilo que ele faz. Lembro de uma história que Sherlock Holmes, diz a lenda que Sherlock Holmes, ele saiu para acampar com seu fiel escoteiro, né, Watson. E aí eles estavam acampando, e no meio da noite, Sherlock Holmes chega para Watson e diz assim: meu caro Watson, o que você vê? Aí ele levanta assim meio atordoado e diz: eu vejo as estrelas no céu, eu vejo ali a ursa maior, que foi que nos guiou até aqui, né? Eu vejo a cauda de Órion, eu vejo ali a extensão da Via Láctea, eu vejo ali que tem infinitas estrelas e milhares de galáxias. Eu vejo ali que, enquanto ele transcorria, Sherlock Holmes foi e disse para ele: ô Watson, roubaram nossa barraca. Ou seja, ele estava vendo as estrelas, ele estava vendo o céu, mas ele não se deu conta que a barraca tinha sumido. Às vezes nós perdemos o foco, às vezes nós começamos a prestar atenção em coisas muito longínquas, muito requintadas, e o principal, o foco, a nossa barraca, muitas vezes nós não damos conta que foi embora, né? Que nós estamos distraídos. Mas o apóstolo Paulo, ele não para por aí. O apóstolo Paulo vai dizer que o cristão, ele precisa ser fiel ao seu comandante. O texto vai dizer assim, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele a quem o alistou. Essa comparação ela é tremenda. Por quê? Porque um soldado, quando ele se alista, quando ele vai para a guerra, quando ele vai para a batalha, ele vai para agradar o seu comandante, ele segue ordens, ele não faz o que ele quer, ele faz o que mandam. Por quê? Porque ele quer agradar o seu comandante. Então Paulo ele traz essa reflexão nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4, que o cristão, a vida do cristão, ela é associada à vida de um soldado. E o soldado, ele precisa ser bom, o soldado, ele precisa suportar os sofrimentos, o soldado, ele precisa ter foco, e o soldado precisa agradar aquele a quem o arregimentou, a quem o alistou. Trazendo a analogia, Deus foi que nos alistou. Por que eu fiz essa introdução relacionada a isso? Porque muitas vezes nós, cristãos, se somos associados à vida de soldado, muitas vezes nós matamos os soldados que estão feridos, em vez de restaurar. Se a nossa temática central é restaurando os soldados feridos, muitas vezes nós não restauramos. Muitas vezes nós matamos os soldados que estão feridos. Em vez de restaurar, nós damos o golpe de misericórdia. Nós acabamos de matar aquele soldado que está ferido. Não, eu não faço isso não. Matar um soldado ferido? Não, não faço isso não. Ou de repente você deve estar pensando assim na sua casa: mas como é que eu sei se eu estou matando ou não um soldado que está ferido? Como que eu faço para saber se as minhas atitudes
elas estão matando um soldado ferido. E agora? E agora? Valha-me! E agora? Nós vamos destacar aqui 4 sintomas, já que nós estamos numa época de pandemia, né, vamos usar essa palavra sintomas, e nós vamos destacar aqui 4 sintomas que deixam claros se você está ou não matando um soldado ferido. 4 sintomas que, se você está fazendo isso, aí você está matando um soldado ferido. Então, para não matar um soldado que está ferido, basta não fazer esses 4 tópicos que nós vamos discutir agora. O primeiro tópico: primeiro sintoma, dor de cabeça, né? Isso, né? Como é que eu sei? Esquecer as coisas boas que as pessoas já fizeram no passado. Às vezes nós temos esse hábito. Às vezes a gente só enxerga o que a pessoa faz de ruim. Às vezes a pessoa faz 99% de coisa boa. Aquele 1% que ela faz de ruim é que destaca, é que a gente frisa. Tá vendo? Olha aí, ó. Mas ele fez isso. Tá vendo? Mas ele fez aquilo. Tá vendo? Ó? Mas ele mentiu para mim semana passada. Tá vendo? Mas ela disse que eu era isso. Às vezes a gente frisa muito a coisa errada e não damos valor às coisas boas, às coisas certas. É um hábito do ser humano. Isso é da natureza do ser humano. Tentar identificar o que está de ruim, o erro. E o primeiro sintoma para matar um soldado ferido é esquecer as coisas boas que ele já fez. E todos nós fazemos coisas boas. Todos nós temos esse mecanismo que Deus nos deu, de fazer coisas boas. E todos nós também fazemos coisas ruins. Todos nós erramos. A nossa natureza pecaminosa não nos permite ser perfeito. Não nos permite ser perfeito. E aí eu lembro de uma história que aconteceu no início da década de 80, de um pastor que ele fez muito sucesso no rádio. Ele tinha um programa no rádio, na Rede Bandeirantes, e com esse programa ele abençoou muita gente com palavras assim, providas de Deus, palavras assim abençoadas, e muitas pessoas se converteram ao Evangelho, resolveram abandonar certos hábitos para fazer o que agrada a Deus, ouvindo as palavras desse pastor. Só que o que acontece? Esse pastor, ele acabou cometendo um erro. Ele cometeu um adultério. Posteriormente, ele foi a público confessar o seu próprio pecado, isso não foi segredo. Ele foi a público, confessou, e muitas pessoas que ouviram aquelas palavras abençoadoras desse pastor começaram a desmerecê-las. Esse pastor aí, ó, fez isso aí, ó, meteu adultério, Como é que eu posso estar ouvindo uma pessoa dessa? Só que antes desse erro, ele fez muitas coisas boas que foram esquecidas por algumas pessoas. Só que esse pastor, ele se consertou, ele pediu perdão à esposa, ele pediu perdão a Deus, ele continuou a vida no Evangelho, ele continuou abençoando muitas pessoas. Mas ele foi um soldado ferido, que para a gente acabar de matar esse soldado ferido, basta esquecer as coisas boas que ele fez. Esse é o primeiro sintoma: esquecer as coisas boas que as pessoas já fizeram anteriormente. Então, se você não quer matar um soldado ferido,
dê valor às coisas boas que ele fez, porque Deus dá valor às coisas boas que nós fazemos. Um segundo sintoma condenar os soldados, condenar certas atitudes dos irmãos. Esse é um segundo sintoma. Jeremias 31:34 diz assim, ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isaías 43:25 diz assim, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus e julgar e condenar as pessoas. Não só julgar, mas já dar o veredito, condenar as pessoas. E sabe quem é o acusador? Quem é aquele que condena? É Satanás. Satanás é que é o acusador. Satanás é que acusa as pessoas. Satanás, ele coloca uma capa assim no pecado, Ele deixa o pecado assim, bem apetitoso. Ele deixa o pecado assim, bem atraente. Ele deixa o pecado assim, tentador. E aí você olha para aquele pecado, e aí você começa a sentir atração por aquele pecado, que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Ele começa a olhar, começa a desejar, começa a querer aquilo, e aí de repente vai lá e cai, acaba pecando. Aí muitas vezes a gente fica ali arrependido, Aí Satanás chega e diz assim, tá vendo? Tá vendo? Isso aí não é pra ti não, cara. Tu não dá um crente que preste. Tu faz muita coisa errada. Essa vida não é pra ti não. Larga essa vida aí. Já que tu pecou agora vai lá e arrebenta. Vai lá e te atola todo no pecado. Vai lá e aproveita, Vai, se joga. E aí muitas vezes as pessoas começam a condenar a gente, Satanás começa a condenar a gente, e aí a gente acaba morrendo. Nós éramos um soldado que estava ferido, e aí acabamos já por falecer, por causa de atitudes como essa. Satanás é quem acusa. Satanás vai lá e acusa as pessoas, cada um de nós, daquilo que nós fazemos de errado. Lembro de uma história que até contei essa história no acampamento. Um certo pastor, ele resolveu fazer um jejum. Ele orou a Deus, conversou com Deus e fez um acordo com Deus de que iria fazer um jejum num certo período. Ia começar a tal dia, tal hora, e ia terminar a tal dia, tal hora. E aí ele fez esse compromisso com Deus e decidiu fazer o jejum. Só que numa certa manhã, ele estava ali no seu jejum, e a gente quando faz jejum parece que a fome dobra, A gente fica com mais fome ainda, tudo parece cheiroso, e nosso olfato ele fica mais aguçado, o nosso paladar parece que ele fica assim mais desejoso. E aí o pastor estava lá, e aí a sua esposa estava fazendo um feijão com bacon. Ai, que maravilha, já pensou? E aquele feijão, caldo bem grosso, aquele bacon lá dentro, eita, aquela fumaça chega e sobe assim, eita maravilha, E o pastor começou a sentir aquele cheiro de feijão com bacon, e aí ele começou a cair em tentação, e aí ele não resistiu. E aí comeu do feijão.
Depois que ele terminou de comer do feijão, ele ficou ali, ele se arrependeu, ele orou a Deus, ele pediu perdão a Deus, mas ele tinha comido do feijão. E aí quando ele termina de fazer a sua oração ali, de repente bate na porta da casa dele, quando ele vai abrir, chega um irmão dizendo: pastor, lá perto da minha casa, o meu vizinho, ele está endemoniado. A gente vai ter que ir lá, pastor. Vamos lá, pastor, expulsar esse demônio. O pastor lembrou logo do feijão, né? Não teve jeito. Ele disse: meu Deus do céu, e agora? Mas aí ele olhou assim para cima e disse: mas Deus, é no teu nome, não é por mim não, é no teu nome, eu vou lá. E aí ele foi lá. Quando ele chega lá, realmente o cara estava endemoniado, estava lá no chão, e aí o pastor chegou, aí começou a orar e dizer: em nome de Jesus, sai. E aí o demônio dizia: saio não. Aí ele dizia: pelo nome de Jesus, eu digo para ti, sai. E aí o demônio dizia: sai não. E aí ele ficou nisso. Aí teve uma hora que o demônio disse assim: você está pensando que com essa barriga cheia de feijão o senhor vai me expulsar daqui? Aí o pastor olhou assim para ele e disse assim: com feijão ou sem feijão, em nome de Jesus, sai. E aí o demônio saiu. O que essa história traz de ensinamento? Que Satanás é quem mais nos acusa das coisas erradas que a gente fez. E a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele perdoa os nossos erros, Deus perdoa os nossos pecados. E esse texto que eu acabei de ler aqui, Isaías 43, ele diz que nem se lembra mais das nossas iniquidades. Deus perdoa e Deus esquece os nossos pecados. Eu não estou dizendo aqui que se Deus perdoa, está liberado. Uhul, Deus perdoa, então vamos lá, vamos todo mundo pecar, porque Deus perdoa. Perdoar não isenta a pessoa que pecou das suas consequências. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus perdoa, mas as consequências dos nossos erros, nós vamos ter que pagar. Como assim, Admilson? Não entendi. Então vamos pegar um exemplo bem prático. A Bíblia nos diz que matar é pecado. E vamos dizer que você, por um infortúnio, você matou uma pessoa. E aí você pede perdão a Deus, e Deus ele pode perdoar o seu pecado sem problema nenhum. Mas você pode ser condenado pela justiça e cumprir essa sua pena na cadeia. Isso nós chamamos de consequência. A consequência do seu pecado. Então, quando Deus perdoa os nossos pecados, nós somos justificados, mas as consequências daqueles erros, nós vamos ter que cumprir. Mas a Bíblia nos diz que Deus, Ele perdoa. 1 João 9 vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Então, se você quer, em vez de restaurar um soldado ferido, matar um soldado ferido, basta condenar, apontar os erros dele. E nós não estamos aqui para apontar os erros, para julgar e nem para condenar ninguém. Então, esse é o segundo sintoma de matar um soldado ferido. Ou seja, se nós quisermos restaurar os soldados que estão feridos, nós não podemos esquecer das coisas boas que eles já fizeram e nós não podemos condenar os soldados. Bom, mas não para por aí, né? Não para por aí. Um terceiro sintoma que eu quero destacar para vocês nesta manhã. Mas isso aqui ninguém faz não. Julgar e falar mal do soldado. Mas isso aqui ninguém faz não, né? Julgar e falar mal do soldado. Isso é uma coisa assim que às vezes a gente se coça, né? Se coça para fazer, né? A gente se espanta, já tá falando mal de uma pessoa.
Isso é da natureza do ser humano, querer falar mal das pessoas. É da natureza do ser humano. Nós temos que se policiar muito. E a Bíblia nos alerta sobre isso. A Bíblia vai dizer o seguinte, ó. Irmãos, está lá em Tiago, capítulo 4, verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas o juiz. Ou seja, se nós estamos julgando, nós estamos ali no mesmo nível de Deus. Se nós julgamos, nós estamos no mesmo nível de Deus. Nós estamos nos colocando acima das outras pessoas. Nesse aspecto, eu queria destacar 3 pontos em relação a isso. O primeiro, falar mal pela difamação. Como o próprio nome já diz, né, difamar é atentar sobre a fama de uma pessoa, sobre a boa fama de uma pessoa. Né? Às vezes nós falamos mal nesse aspecto, né, difamando. Um outro aspecto é caluniando. Um outro aspecto é caluniando. Nós podemos falar mal de uma pessoa difamando, né, atentando para a boa fama da pessoa, né, e caluniando, que é acusando a pessoa de algo que ela não cometeu, de algo que ela não fez. E a Bíblia, ela condena tais coisas. E um outro é através de boatos. É através de boatos. É do famoso ouvir falar, né? Boato é aquele dizer, eu ouvi dizer, né? Eu ouvi falar. É daí que começa a fofoca, gente. É daí de onde começa a fofoca. E nós vivemos numa situação em que algumas pessoas, elas estão criando o que nós chamamos, ou que nós costumamos chamar de fofoca gospel, se é que existe uma fofoca gospel, né? Como é que é a fofoca gospel? Você chega assim para o irmão e diz assim, né, você quer falar mal de outra pessoa, aí você chega para um outro irmão e diz assim, ei, tu nem sabe o que o Joãozinho fez. Mas assim, eu vou te contar, mas é para a gente estar orando pela vida dele, né? Aí por isso que eu vou te contar, que é para a gente orar. E aí você vai lá e faz a fofoca do Joãozinho. E aí a pessoa que ouviu já chega num terceiro e diz assim, ei, tu nem sabe o que o Joãozinho fez. Mas eu estou te contando isso, é para a gente orar pela vida do Joãozinho. E assim você começa a espalhar uma notícia e vai para um e vai para outro e vai e volta. Pensa que não, todo mundo já sabe daquela fofoca. E aí tem uma verdadeira corrente de oração pelo Joãozinho, né? E às vezes as pessoas acham que isso é certo. Mas então quer dizer que a gente não pode mais orar pela dificuldade dos outros? Claro que pode, né? Só que para você orar pela vida de uma pessoa, você não precisa saber na íntegra o que aquela pessoa fez, né? Alguém para chegar para você e pedir oração pelo Joãozinho, não precisa contar o que o Joãozinho fez. Só precisa chegar e dizer, ô fulano, queria que tu orasse pelo Joãozinho, ele está passando por uma dificuldade tão grande. É diferente de você chegar e dizer, ô fulano, eu queria que tu orasse pelo Joãozinho, porque tu nem sabe, né? Ele foi pego roubando lá no supermercado que ele trabalhava. Ele estava fazendo isso já há vários dias, né? E aí já assumia dinheiro no caixa que ele trabalhava. E aí o patrão dele foi e pegou ele no flagra. Ele estava roubando lá. Olha a diferença. Isso é fofoca, né? O nome disso é fofoca, né? É o que nós chamamos da tal da fofoca gospel, né? Se é que existe, mas nem existe isso, né? Gente, espalhar um boato, espalhar uma notícia que às vezes você nem sabe se é verdadeira, é muito complicado. É muito complicado. Tem uma história, eu e minhas histórias, né? Pois é. Tem uma história que diz o seguinte, que certa vez um rapaz,
Ele espalhou um boato sobre uma determinada pessoa em uma determinada cidade. Cidade pequena, sabe como é que é, né? Todo mundo fica sabendo. Pensa que não, todo mundo já estava sabendo daquele boato que esse cidadão espalhou sobre determinada pessoa. Só que depois ele ficou sentido. Ele disse, poxa, eu não podia ter dito isso do fulano, né? Aí ele foi procurar um sábio. E aí ele chegou para o sábio, contou toda a história, disse que estava arrependido. E ele queria saber o que fazia. E aí o sábio parou, pensou e disse para ele, faz o seguinte, né? Você pega um saco de penas. E aí você sai espalhando essas penas pela estrada até a sua casa. Aí amanhã você volta. Aí ele disse, tá bom. Aí ele foi, espalhou todas as penas pela estrada. E aí no dia seguinte ele voltou lá na casa do sábio. Aí o sábio foi e disse, agora você vai fazer o seguinte, você vai voltar por essa estrada e vai juntar todas as penas que você espalhou ontem. Você volta e sai juntando tudinho e traz para mim aqui o saco cheio de penas. E aí ele saiu, mas não achou mais as penas, né? Óbvio, o vento bateu, a poeira cobriu, enfim, achou algumas aqui, outra ali, mas aquelas que ele tinha espalhado na totalidade, ele não achou. Aí ele chega para o sábio e diz, olha, eu fui, mas eu só achei essas aqui, eu não achei tudo não. O sábio olhou para ele e disse, do mesmo jeito é quando se espalha um boato de alguém, né? Não tem mais como você juntar tudo e consertar tudo, né? O estrago já foi feito. Então muito cuidado, né? Quando for falar mal dos outros, quando você for tomar a atitude de comentar algo, né? Muito cuidado, né? Tem um outro texto bem conhecido, esse eu não vou contar, mas vou só frisar aqui, eu contei essa história no acampamento, que é o texto que fala das 3 peneiras. As 3 peneiras, ela é a verdade, a bondade e a necessidade. Então sempre que você for falar alguma coisa, verifique esses 3 itens. O que eu estou falando é verdade? Se for, você vai para o segundo item. O que eu estou falando, além de ser verdade, é algo bom? A pessoa que eu estou falando vai gostar disso? E mesmo se for verdade e se for bom, aí vai para a terceira peneira. É necessário realmente eu falar isso? Se passar pelas 3 peneiras, está na bênção, pode ir contar. Mas se não passar, esquece, é uma fofoca a menos que vai permear no nosso meio. E aí nesse momento, né, quem está acostumado com as minhas aulas aqui no seminário, sabe que eu não posso deixar de pedir uma participação especial, né, da minha esposa, Larissa Gardênia. Eu queria pedir que ela viesse aqui, vem pra cá, porque agora nós... Não, vamos não. Vou passar a palavra para ela que, para quem já assistiu às nossas aulas, sabe que não pode faltar a dinâmica da Larissa. Exatamente. Com vocês, Larissa Gardênia. A graça e a paz, meus amados irmãos. Saudade de vocês. A dinâmica, essa primeira dinâmica, falando sobre o julgamento, é mais uma reflexão, né? Acho bem interessante essa história. Chegou um irmão e ele perguntou, foi conversar com o pastor. Pastor, eu estou querendo sair da igreja. E o pastor perguntou, por que, meu irmão, você quer sair da igreja? Aí ele falou, porque eu vejo muitos irmãos falando mal dos outros. Eu vejo na hora do culto, irmãos mexendo no celular e não prestando atenção no culto. Eu vejo irmãos na hora do culto andando para um lado, andando para o outro. Irmãos que não sabem nem ler a Bíblia. Irmãos que não fazem a meditação da igreja. Vão para o pequeno grupo e às vezes nem participa e falta. Então não dá, pastor, não dá para eu ficar numa igreja dessa forma. E o pastor disse, muito bem, meu irmão, eu entendo as suas reclamações, as suas indagações. E antes de sair, eu queria que você fizesse um favor para mim. Sim, pastor, o que é que o senhor quer que eu faça? Eu quero que você pegue um copo de água cheio, e que você dê uma volta pela igreja
com esse copo de água sem cair nem um pingo de água no chão. Não pode cair nada desse copo de água, tem que estar intacto. Aí ele, isso aí eu acho que eu consigo fazer. Faço sim, pastor, pode deixar. Pastor, ok. E ele fez. E após ele terminar, ele foi lá com o pastor. Pronto, pastor, já fiz. Aí o pastor, tá bom. Então deixa eu lhe perguntar. Você viu algum irmão falar mal do outro? Não, pastor. Você viu algum irmão mexendo no celular? Não, pastor. Você viu algum irmão se levantando, andando para um lado e para o outro durante o culto? Não. Pois é. Porque você estava focado no copo com água e por isso você não viu nada dessas coisas. A mesma coisa acontece conosco, né? Muitas das vezes a gente foca muito nas pessoas, mas por quê? A gente está com foco errado. A gente tem que focar em quem? Em Jesus. Então, aquela pessoa que sai da igreja por causa de pessoas, na verdade, ela nunca entrou na igreja por causa de Jesus, que deve ser o nosso verdadeiro alvo, nosso verdadeiro foco. Então, que a gente não fique julgando e falando mal dos outros, mas que a gente busque ser igual a Jesus. O que Jesus faria se visse o irmão fazendo algo errado? Ele ia ficar julgando, ele ia ficar falando mal daquele irmão, contando a história daquele irmão para outras pessoas? Com certeza não. Jesus ele iria lá para tentar ajudar, para ver como ele poderia estar orando, o que ele poderia fazer para aquela pessoa se levantar e continuar nos caminhos do Senhor. Então é isso que nós devemos fazer. E essa historinha era só uma historinha de reflexão. Obrigada. Muito bem. É isso aí, gente. Olha só, essa temática, ela é tão assim, sei lá, entende, pode ser quem sabe de repente, que a Bíblia, ela separa vários livros abordando esse tema. Tiago capítulo 3 é bem conhecido, né, que fala sobre o poder da língua, que a língua ela pode ser bênção e ela pode ser maldição, que a língua ela tem o poder de dirigir, que a língua ela tem o poder de destruir e que a língua ela tem o poder de deleitar. O livro de Provérbios ele traz vários ensinamentos, né? Um dos textos que eu gosto muito de Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e quem assim o souber usar comerá do seu fruto. E Provérbios capítulo 6, esse é um texto bem conhecido, né, dos versos 16 a 19. O texto vai dizer que tem 6 coisas que Deus odeia, 7 coisas ele detesta, né? E aí ele começa a listar essas coisas. Ele fala de olhos altivos, língua mentirosa, pés que se apressam para fazer o mal, coração que traz planos perversos, mão que derrama sangue inocente, a testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia contenda entre os irmãos. Por que eu estou citando esse texto? Dos 7 itens que o texto destaca, que diz que Deus detesta ou odeia, dependendo da versão, dos 7 que ele lista, 3 estão relacionados ao poder da língua. Ele fala da língua mentirosa, ele fala da testemunha falsa que profere mentiras, e ele fala daquele que semeia contenda entre os irmãos, ou que espalha discórdia, dependendo da versão da Bíblia que você acompanhe. Então Deus condena isso aí. Isso não faz parte da vida cristã. Isso são coisas que nós devemos deixar para lá, como Paulo diz, né? Deixando para trás, deixando as coisas que para trás ficaram. Então acompanhe comigo. Os sintomas de matar o soldado ferido. O que nós não devemos fazer para matar um soldado que está ferido? Esquecer as coisas boas que ele fez, condenar, julgar e falar mal. Nós não podemos fazer isso. E por último, mas não menos importante, um outro sintoma de matar um soldado ferido é justamente simplesmente ignorar o soldado. Simplesmente ignorar.
Tanto faz como tanto fez. Né? Ser indiferente. Tá nem aí. Deixa pra lá. Às vezes um irmão nosso está passando por dificuldade, está passando por um problema. E aí você simplesmente, vou orar por ele. Vamos orar por ele. Deixa pra lá. Ou muitas vezes, você vê um irmão com dificuldade e não se propõe a ajudar ou pedir ajuda a alguém. Pedir ajuda a alguém para ajudar um irmão não é fofocar. Como assim, Anderson? Eu não estou conseguindo acompanhar. Raciocina comigo. Você tem conhecimento que um certo casal está passando por dificuldade no casamento. Você tem esse conhecimento. E aí se você chega para o pastor e diz assim: pastor, casal fulano de tal, o Antônio Gadanha e a Maria da Pilombeta, eles estão passando por dificuldade no casamento. Se eu fosse o senhor, eu ficava de olho, fazia uma visita e orava por eles. Isso é auxiliar o casal. Você não está fazendo fofoca, você está ajudando. E muitas vezes as pessoas dizem assim: eu até sabia, né? Mas não é da minha conta. Eu mesmo não vou me meter na vida alheia. Isso é ignorar. Isso é ignorar o soldado. Fazer de conta que não é contigo. Não estou nem aí. Mas, Rosmilson, a Bíblia fala sobre isso? Fala. Tem um texto interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz o seguinte: Tiago capítulo 4, verso 17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É ignorar. Eu sei que a pessoa está passando por dificuldade, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa e não faço. A Bíblia vai nos dizer que nós estamos cometendo pecado. E tem outro, para vocês não dizerem: esse é um texto isolado. Não, tem outro. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Não seja cúmplice. Quando você ignora, você está sendo omisso. Está errando por omissão. E se você erra por omissão, você é cúmplice. Você é cúmplice. Interessante isso, né? Vamos aqui, gente, para a dinâmica, para essa segunda dinâmica, eu vou precisar usar a Jasmine, né? Ela vai participar também. E aí, Jasmine, aqui eu tenho uns presentes, tá? E você pode escolher. Eu tenho esses 3 presentes aqui, ó. Você pode escolher. Tem essa sacolinha aqui, tem essa caixinha e tem esse aqui. Qual é que você escolhe? A caixinha. Por que você escolheu a caixinha? Porque a embalagem dela é bonita e é chocolate da Cacau Show e eu gosto. Entendi. Tá bom, então. Então abre aí a caixinha, vamos ver o que você ganhou, né, nessa caixinha. Mostra aí pro público. Um jornal velho, né, Jasmine? Que horror! Tá, agora vamos abrir esse aqui. Toma, deixa isso daí aí. Abre esse aqui. O que tem aí, Jasmine? Tira aí. Mostra pro público. Que é isso aqui, Jasmine? Deixa eu ver. É um batom. Sério? Sério. É bom? Eu queria muito esse batom. Aqui, né, Jasmine? Muito bem. E esse outro aqui, esse outro saquinho rasgado, era uma máscara, né? Que hoje, além de ser obrigatória, a gente está usando, né? É uma das maneiras de diminuir, né? De disseminar a doença, né? O coronavírus, né, essa doença que está aí alastrando todo mundo. Mas ele estava rasgadinho, né?
E a Jasmine escolheu o presente que não valia nada, né? Que não tinha nada dentro. Então, qual a moral dessa dinâmica, né? É o seguinte, porque às vezes na igreja chega alguém que tá todo mal vestido, ou que você olha e não tem uma boa impressão, e aí você acaba por rotular aquela pessoa, né? Por ignorar aquela pessoa. E aí você não vai lá perguntar se ela está precisando de ajuda ou não. Você acaba se afastando, você acaba ignorando aquela pessoa. Outra situação é algum colega seu, algum irmão falar, olha, aquele cara ali é tão chato. Ah, só fala besteira, não tem nada para acrescentar na nossa vida. E você nem conhece, dá a oportunidade de conhecer aquela pessoa, você já rotula aquela pessoa que seja dessa forma. Então, a gente não pode, né, olhar e verificar, mas está feio, e você não verifica o que tem dentro. Todas as pessoas, elas são importantes para Cristo. Deus, Ele quer salvar todas as pessoas. Então, a gente não pode rotular as pessoas e ignorar. Ignorar, eu acho que é um dos piores sentimentos, né? De a gente se sentir que é ignorado, que as pessoas não ligam, não se importam com o que nós estamos passando. Isso é muito dolorido. Então, que a gente possa se colocar um pouquinho no lugar do outro, porque a gente não gostaria que as pessoas nos ignorassem, independente da situação que nós estamos vivendo, independente do que nós estamos passando. Amém, irmãos? E muito obrigado, Jasmine, pela participação. Não é de quê? Obrigada, já. Muito bem, pesado aí, né? Mas às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós rotulamos as pessoas, às vezes nós julgamos as pessoas pela aparência, às vezes nós condenamos as pessoas, às vezes nós esquecemos as coisas boas que as pessoas fizeram. E tudo isso são sintomas que levam cada um de nós a matar os soldados que estão feridos e não resgatar esses soldados. Se você ama seu irmão, você não vai falar mal dele por aí, né? Você vai atrás dele com amor, com carinho, para ajudar, né? E nessa parte final da aula, eu gostaria de compartilhar para vocês uma história bem conhecida, que diz assim, ó, essa história é sobre um soldado que finalmente estava voltando para casa depois de ter lutado no Vietnã. Ele ligou para seus pais quando ele chegou em São Francisco, nos Estados Unidos. E aí ele falou, mãe, pai, eu estou voltando para casa, mas eu tenho um favor a pedir para vocês. Eu tenho um amigo e eu gostaria de levar ele comigo. Os pais responderam, claro, meu filho, nós adoraríamos conhecê-lo, pode trazer. Mas aí o filho disse, mas pai, tem uma coisa que vocês precisam saber. Tem uma coisa que eu preciso compartilhar para vocês. Esse meu amigo, ele foi terrivelmente ferido na luta. Ele pisou numa mina e ele perdeu um braço e uma perna. Ele não tem nenhum lugar para ir, ele não tem família. E por isso, eu gostaria que ele viesse morar conosco. Quando o filho disse isso, o pai respondeu, meu filho, eu sinto muito em ouvir isso. Talvez nós possamos encontrar um lugar para ele morar. O filho insistiu, não, pai, não, eu quero que ele venha morar conosco, ele é meu amigo. O pai retrucou, filho, você não sabe o que está pedindo. Alguém com tanta dificuldade seria um grande fardo para nós. Nós temos nossas próprias vidas e nós não podemos deixar que uma coisa assim, ela venha interferir no nosso modo de viver. Eu acho que você devia voltar para casa e esquecer esse rapaz. Ele vai encontrar uma maneira de viver por si só. Nesse momento, o filho desligou o telefone. E os pais não ouviram mais nenhuma palavra dele. Alguns dias depois, os pais receberam um telefonema da polícia de São Francisco. O filho havia morrido depois de ter caído de um prédio. A polícia acreditava em suicídio. Os pais, angustiados, eles foram para São Francisco e foram para o necrotério para identificar o corpo do filho. Eles o reconheceram, mas para o seu horror, descobriram que o filho deles tinha apenas um braço e uma perna. Os pais, nessa história, muitas vezes somos nós que agimos assim, né? Amar as pessoas
que estão próximas de nós, amar as pessoas que não têm problema, amar as pessoas que não têm dificuldade. É muito fácil. Você amar a sua esposa, você amar o seu marido, você amar os seus filhos, você amar os seus pais, você amar aquela jovem bonita ou aquele jovem bonito. É muito fácil. O difícil é amar as pessoas nas suas dificuldades. O difícil é amar as pessoas nas suas limitações. E o que Deus pede para nós é exatamente isso, que nós amemos as pessoas dentro das suas dificuldades, dentro das suas limitações. Jesus, certa vez, ele disse, que mérito há em amar aqueles que nos amamos? Até os pagãos fazem isso. Vocês devem amar os seus inimigos. Essa história ela traz essa reflexão para cada um de nós, e que nós possamos, acima de tudo, amar os soldados feridos, amar os soldados que vieram do campo de batalha aflitos. Muitos deles foram atingidos por uma mina, muitos deles perderam um braço, muitos deles perderam uma perna. E nós achamos que cuidar desse soldado ferido é um peso para nós. Vai atrapalhar os nossos planos, vai atrapalhar os nossos sonhos, vai atrapalhar as nossas metas. Foge do nosso cronograma. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós compartilhemos do amor que Ele tem por nós com os nossos irmãos. Deus quer que nós restauremos os soldados que foram feridos no campo de batalha. Deus quer que nós não esqueçamos as coisas boas que esses soldados fizeram. Deus quer que nós não condenemos esses soldados. Deus quer que nós não falemos mal, que nós não julguemos. Deus quer que nós não ignoremos esses soldados. Deus quer que nós amemos esses soldados. Amemos através de palavras, mas acima de tudo, amemos através de ações. Amar através de ações é agir no corpo a corpo. E amar através de palavras é muitas vezes não falar nada. Eu lembro de uma história que eu li de um pastor americano que ele teve a infelicidade de perder um filho. E aí ele estava no velório de seu filho, e aí chegou um outro pastor, sentou do lado dele e começou a falar, para ele ser forte, que a Bíblia ela nos traz várias promessas de Deus, que ele ia rever o filho dele, que Deus ele tem um projeto na vida de cada um de nós, que se o filho dele faleceu é porque Deus tem um propósito naquela família, Deus tem um propósito naquela atitude. E ele começou a falar várias coisas, falar alguns textos bíblicos, e aí passou ali mais ou menos meia hora, 40 minutos conversando com esse pastor, e depois saiu. E aí o pastor que estava lá no velório, que perdeu o filho, ele pensou, caramba, eu estava doido para esse cara ir embora, esse cara não parava de falar, eu estava doido para ele ir embora e me deixar sozinho. Passado alguns instantes, chegou um outro pastor, sentou ali do lado dele, e passou meia hora, e não falou nada. Nessa meia hora, ele só sentou do lado, e de vez em quando dava um abraço nele. No final da meia hora, ele bateu no ombro dele e disse, pode contar comigo por que você precisar. Se eu perguntasse para vocês, qual desses dois pastores foi mais companheiro, foi mais amigo desse pastor que perdeu um filho? Qual desses dois pastores amou mais esse pastor que perdeu um filho? Exatamente, aquele que não falou nada. Muitas vezes as nossas palavras tornam-se apenas hábeis instrumentos do poder. Muitas vezes as ações, as atitudes, elas fazem muito mais. Muitas vezes nós não se fazemos compreendidos,
Muitas vezes nós falamos e as pessoas não entendem. E isso não nos leva a lugar algum. E aí eu lembro da história que eu contei para vocês no acampamento. Essa história eu vou contar de novo. Eu saí de casa e disse, não vou contar mais essa história não, porque eu já contei para eles já sabem até decorar dessa história. Mas aí nesse momento agora deu vontade de contar. TV acaba, a gente assiste o mesmo filme 5, 6 vezes, ainda paga por isso? Por que eu não posso contar uma história 2 vezes e de grátis? Exatamente. Então, reza a lenda que o Rui Barbosa, o escritor e sábio Rui Barbosa, foi membro até da Academia Brasileira de Letra, reza a lenda que ele chegou na sua casa certa noite e ao adentrar no recinto, ao chegar na sua casa, ele ouviu um barulho no quintal. E aí ele foi verificar o que era. Quando ele chega no quintal, ele surpreende um ladrão pulando o muro da sua casa, levando consigo o seu casal de pato de estimação. Ele gostava tanto daqueles patos. E aí o ladrão está lá em cima do muro com os patos, o Rui Barbosa olha assim para o ladrão e diz, ahá, bucéfalo anácromo, não o interpelo pelo valor intrínseco dos meus empumados bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôncavo da minha habitação, levando meus ovíparos à sua relva e à sua capa. Se o fares por mera necessidade, transijo, mas se é pela simples zomba da minha prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-lhe-ei no alto da tua sinagoga com minha bengala fosfórica, e o falei com tal ímpeto que reduzirei a 50ª potência, cujo vulgo denomina insignificantes partículas atômicas. O ladrão olhou assim para ele e disse, sim, doutor, eu levo ou eu deixo os patos? Não ficou claro para mim. Muitas vezes, as nossas palavras não ficam claras para os nossos irmãos. Muitas vezes as nossas palavras são hábeis instrumentos de poder. E a Bíblia diz, não amemos de palavra, mas amemos de ações e de atitudes. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar a cada um de vocês nessa manhã. Que nós amemos de atitudes. Que nós amemos os nossos irmãos através das nossas ações. Que nós restauremos aqueles soldados que foram feridos nos campos de batalha através das nossas atitudes. Seja compreensivo e se faça compreendido. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela sua participação. Nós vamos orar agora e depois da oração nós encerramos as nossas atividades. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de amor e bondade, obrigado, ó Deus, pela porção da Tua palavra. Obrigado pelos Teus ensinamentos. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, através das nossas atitudes, restaurar os soldados feridos. Que a Tua palavra, aqui proferida, ó Deus, que os Teus ensinamentos, através das Sagradas Escrituras, possam nos direcionar a cada dia, para que possamos mais e mais restaurar os soldados feridos nos campos de batalha. Obrigado pela porção da Tua palavra, nós pedimos a Tua bênção pelo restante do dia, e nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a cada um de vocês que nos ouviu até aqui, e no próximo domingo nós vamos continuar com essa mesma temática, restaurando os soldados feridos. Obrigado e bom domingo a todos.